Guto, seja bem-vindo ao True Podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. E eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público e fizesse um resumo de quem é você. Eu sou Guto Ferreira, tenho 42 anos, sou jornalista de formação, tenho a minha pós em gerenciamento de projetos e sou analista de cenários político-econômicos. Moro aqui em Brasília, no meio dos cenários dos atuais acontecimentos. Guto, você está nesse meio político há um tempo, então você conhece os políticos, estuda isso. E como você vê esse terceiro mandato do presidente Lula? Esse é um mandato interessante, né? Porque a gente que estuda narrativas, o Lula ele vem para uma jornada do herói, para o último capítulo dele, até pela idade, da jornada do herói dele. Então, ele vai tentar fazer de tudo para que esse seja o mandato que recupere toda a popularidade dele e que limpe também algumas manchas que possam ter ficado pela sua prisão, pelos escândalos, pelos casos de corrupção no seu governo. E quais são os principais desafios do presidente Lula nesse mandato? Eu acho que o primeiro deles é econômico. O primeiro grande desafio do presidente Lula é econômico. Ele precisa resolver a questão da reforma tributária, ele precisa resolver a espiral inflacionária. Acredito que a atração de investimentos e a representação do Brasil como imagem lá fora para investidores não será problema, mas esse é o primeiro problema. O segundo problema, obviamente, é que essa resolução econômica derive para uma saída de várias questões sociais que são prementes no país, como a miséria, a fome e mesmo a geração de trabalho e emprego, que vai gerar renda. Esses são os dois principais objetivos e preocupações do governo Lula nesse primeiro mandato, principalmente nesse primeiro ano de mandato. Na primeira reunião que o presidente Lula fez com os ministros, ele já falou sobre trabalhar em parceria com o Congresso, sobre atender os deputados, que é um trabalho conjunto e que, na verdade, os ministros dependem dos deputados, dependem do Congresso e não o contrário. Essa foi uma forma de tentar já ir ganhando um pouco o Congresso para si? Sem dúvida nenhuma. Uma coisa que não se pode negar é que o presidente Lula sempre foi exímio articulador político. É um dos grandes animais políticos que nós temos na história, de toda a história política brasileira. Então, ele sabe como lidar com o Congresso Nacional. E ele sabe que o Congresso Nacional hoje detém muito mais poder de resolução, de tomada de decisão, do que tinha nos seus dois primeiros mandatos. Então, é absolutamente fundamental que os poderes possam conversar, possam dialogar, e o presidente Lula entende a importância do Congresso Nacional e também do Judiciário, imagino por esta fala dele na primeira reunião ministerial, que ele entenda que sem esses dois componentes o país nem estará pacificado, nem ele conseguirá fazer um bom trabalho, até porque várias das medidas, isso é importante que se diga, que o presidente Lula precisa para marcar definitivamente seu terceiro mandato, como a reforma tributária, vão depender de uma grande negociação no Congresso Nacional. E quais vão ser as dificuldades de diálogo com esse novo Congresso, que tem uma maioria, né, o partido que tem a maior bancada é justamente do opositor de Lula. Quais serão os desafios que ele vai enfrentar? Eu acho que a gente tem que separar o Congresso Nacional em dois campos, obviamente, que é Câmara e Senado. No Senado, a gente tem um perfil mais conservador, um perfil menos progressista, talvez não mais conservador, mas menos progressista é uma certeza. As discussões no Senado, que são uma casa revisora, elas podem demandar uma maior articulação ideologicamente falando. No caso da Câmara, nós estamos falando de 513 deputados. Então, a articulação, ela por si só, ela já é uma articulação que demanda um grande esforço, são muitos deputados. Eu acho que o governo hoje ele tem uma base sólida já de apoio, que lhe permite aprovar propostas de emenda à Constituição, PECs, que lhe permitem aprovar outros projetos, mas, sem sombra de dúvida, o presidente Lula vai buscar atrair partidos de centro. No caso do PL, que é o maior partido de oposição, é o maior partido da Câmara e é o maior partido de oposição ao presidente Lula, eu imagino que uma parte dele, talvez de 30% a 40%, do Partido Liberal, já migre para a base do presidente Lula, porque eles são identificados, esses 30%, 40%, com as bandeiras que o presidente defende,
são parlamentares da região Nordeste, da região Norte, da região Sudeste, que já tem uma identificação, inclusive antiga, com bandeiras mais progressistas. Então, eu não vejo um problema num primeiro ano e meio, em matéria de votação e de formação de base para o governo Lula, não. Mas, com certeza, nós teremos uma oposição um pouco mais aguerrida do que ele encontrou nos seus 2 primeiros mandatos. E pela escolha, tanto dos ministros, pela escolha dos ministros, principalmente, a gente pode definir esse governo do Lula, esse terceiro mandato, como um mandato mais progressista do que os anteriores? No campo das questões sociais, já era esperado que fosse um mandato, que fossem ministros escolhidos mais progressistas. O PT vem de uma origem de discussão progressista, de movimento progressista, isso é óbvio. Os movimentos conservadores vão fazer uma contraparte na Câmara. Eu imagino que nós devemos ter um debate, inclusive em alguns momentos de alto nível, sobre conservadorismo e progressismo. Então, nesse campo cultural, a cultura, mulheres, o novo Ministério dos Povos Originários, todos esses ministérios, o da mulher que foi recriado, são políticas mais progressistas, não tenho dúvida disso. No caso econômico, não. No caso econômico tem que ser pragmático. Por mais que você tenha um ideário mais progressista, as resoluções econômicas, o que o mercado espera, o que o investidor externo espera, as negociações de acordos bilaterais, elas só são resolvidas se elas forem pragmáticas e não ideológicas. Os últimos 4 anos, inclusive, de governo Bolsonaro, nós tivemos um problema justamente porque as negociações foram ideológicas e nenhuma negociação bilateral saiu do papel, ao contrário. Algumas que foram feitas no governo Michel Temer, como muito bem encaminhadas, União Europeia-Mercosul, o acordo de comércio União Europeia-Mercosul, basicamente foi destruído. Então, nesse campo, no campo internacional e no campo econômico, o presidente Lula sabe disso. Eles não terão como fugir de um pragmatismo para que possam as questões serem bem resolvidas e bem encaminhadas, seja com o mercado interno financeiro, seja com o investidor externo, seja com as políticas com governos aliados ou não. Ainda na reunião, sobre a reunião ministerial, o Lula disse que, caso alguém fizesse alguma coisa errada, cometesse atos de corrupção, seria convidado a se retirar. Isso seria um aceno de que esse mandato vai ser diferente nesse sentido? Não vai ter corrupção no governo Lula? Eu não acredito que não haverá corrupção no governo Lula, mas eu acho que ele faz um aceno por conta da história que o trouxe até esse momento. O presidente Lula estava preso pela acusação de envolvimento ou liderar os casos de corrupção do país. O caso da Petrobras, o caso do Mensalão, enfim. Então, para ele, é mais do que natural que ele faça um discurso contrário à corrupção e favorável ao combate à corrupção e deixe isso bem claro para os seus ministros. Isso faz parte da narrativa de qualquer governante quando assume um cargo, sobretudo dessa importância como presidente da República. Falar que não vai haver casos de corrupção num governo é muito complicado, porque o governo ele é muito grande, ele é muito capilarizado, ele tem estruturas em todos os estados brasileiros. É difícil você afirmar que não haverá casos de corrupção. Ao contrário, a probabilidade é de que haja casos de corrupção, assim como houve em todos os governos que passaram pela presidência da República, em todos os partidos. Mas, obviamente, um combate à corrupção favoreceria, ao final desse último capítulo da história política do presidente Lula na presidência da República. Vamos falar um pouco de Brasília, né, o que aconteceu no último domingo. Guto, na sua opinião, foi o maior protesto que a gente já teve no nosso país? Conseguiu superar os atos de 2013? Eu acho que não. Acho que é longe disso, inclusive. Os atos de 2013 foram muito maiores. Mas esses foram mais violentos. Eu acho que a maior preocupação está aí. Existiram invasões do Congresso, inclusive violentas, feitas pelo MST, por pessoas também desse movimento da esquerda. Isso aconteceu lá atrás, tá? Mas nunca se invadiu o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem um acréscimo de violência que expandiu essa violência, essa criminalidade, que foi o que aconteceu, para as 3 casas da democracia: o Palácio Presidencial, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Foram 4 ou 5 mil pessoas, se eu não me engano, na esplanada ontem, com um poder de destruição muito grande. Eu me recuso
a chamá-los de patriotas, acho que são bandidos, são delinquentes, são vagabundos, que acabaram depredando um patrimônio que não é do Lula, que não é do Bolsonaro. É isso que é importante dizer. Esse patrimônio não é do Temer, não é da Dilma, esse patrimônio é do povo brasileiro. Eles roubaram um exemplar da Constituição de 1998. Eles alagaram e quebraram vidraças que quem vai pagar, em primeira e última análise, é o povo brasileiro. É o dinheiro do povo brasileiro que vai pagar essa destruição de ontem na esplanada dos ministérios. As pessoas chegaram a bater em um policial em cima de um cavalo, derrubaram ele, bateram no cavalo. O cavalo depois apareceu sendo medicado. Então, esse tipo de movimento, ele não pode ser encarado nem pelos cristãos, nem pelos conservadores de verdade, nem pelos partidos políticos ou pelas boas lideranças dos partidos políticos no Brasil, e elas existem, como algo normal. Ela deve ser criminalizada, ela deve ser combatida, e os extremistas não devem prosperar numa sociedade. Nenhuma sociedade que dá certo, existem extremistas acima do bem comum. Foi isso que aconteceu no dia de ontem. Foi assustador, foi aterrador, as pessoas vestindo uma camiseta falando eu sou Brasil, gritando Deus para cá e para cá. Eu fico pensando a vergonha de Deus olhando para baixo para o Brasil nesse momento e vendo o que aconteceu ontem, as pessoas falando em nome dele. E a gente viu algumas pessoas se manifestando na internet falando que essas pessoas que foram violentas durante os protestos eram esquerdistas infiltrados. Você acredita nessa possibilidade? Não dá, né? Não dá para acreditar num negócio desse, né? O pessoal é meio maluco. Filmaram um cara com a bandeira do PT lá. Lógico, os caras devem ter invadido um gabinete lá dos deputados que era do PT, quebraram as portas, quebraram tudo, roubaram uma bandeira e saíram andando. Pensar que entre 5 mil pessoas eu tinha infiltrados e ninguém viu os caras só depois da quebradeira, isso é um absurdo. O que aconteceu ontem, de novo, foi um ato. É óbvio que existem pessoas que estavam lá só para manifestar, não foram as 5 mil que quebraram tudo. Mas boa parte delas, movida pela frustração, movida por mensagens enganosas, movida pelo falso conceito de que as urnas foram fraudadas, pelas teorias de conspiração, etc., essas pessoas foram até a Praça dos Três Poderes, viram os crimes acontecendo, participaram dos crimes ou foram coniventes com aqueles crimes que estavam acontecendo nas 3 casas. Então, assim, é uma loucura, não dá para se pensar nisso. Qualquer um que fale, e isso eu queria deixar bem claro, assim, essa teoria de que tinham infiltrados do PT, ainda mais com a camisa, imagina um cara com a camisa do PT ontem, entre 5 mil pessoas com camisa verde e amarela. Você acha que ele ia ter condição de andar, de chegar perto do Congresso? Não ia. Então, isso deu uma desculpa esfarrapada para tentar justificar um crime hediondo que aconteceu ontem contra a democracia brasileira. E será que esse domingo, o que aconteceu nesse último domingo, vai pôr um fim nesses protestos que vinham acontecendo nos últimos meses? Eu acho que não. Eu acho que os protestos são legítimos. As pessoas têm direito de não gostar do governo Lula, as pessoas têm direito de protestar contra a eleição, contra o presidente Lula. Isso daí está tudo normal. O que não pode é quebrar, o que não pode é roubar, o que não pode é bater, o que não pode é vilipendiar, e o que não pode é pedir uma intervenção, por exemplo, militar, porque isso, pela Constituição, é um crime. É um crime contra a democracia. Então, eu acho que as pessoas fazendo protestos dentro da legalidade, eu acho que elas têm o direito de fazer o que elas quiserem, desde que esteja dentro da lei. Então, eu imagino que algumas áreas do país, região sul, região centro-oeste, permanecerão tendo movimentos contrários ao governo Lula, e ele vai ter que conviver democraticamente com isso. No momento em que esses movimentos passarem a não serem mais democráticos e passarem a defender coisas contra a democracia ou cometerem crimes, sejam eles de agressão, roubo, quebradeira, etc., eles devem ser punidos na forma da lei, assim como os movimentos de esquerda também foram no passado. Perfeito. Guto, foi um prazer ter você aqui com a gente no True Podcast. A gente espera o dia que você vai vir participar aqui do estúdio. E muito obrigada, tá bom? Amanhã a gente vai ter a transmissão às 20 horas. A gente te manda o link do YouTube. Tá Fechado. bom? Eu que agradeço vocês demais. Obrigado, Bispo Alessandro, pelo convite. Com certeza vou estar pessoalmente aí esse ano, não tenho nem dúvida, até porque os eventos em Brasília
vão ficar quentes, aí eu tenho certeza que eu vou poder estar com vocês. Obrigado.